Meus irmãos, a paz do Senhor, todos estão me ouvindo? Paz, Senhor. Sim, pastor. Do Senhor. Um lugar aqui preparado. Muito bem, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, alunos que estão presentes aqui no escola, bem como todos os que estão nos acompanhando pela transmissão. Pode ligar o microfone. Pode ligar o microfone. Os irmãos que estiverem com os microfones ligados, a gente pede que desliga, tá bom? Muito bem. Irmãos, inicialmente nós tínhamos planejado dividir a nossa aula em duas partes. Uma parte que nós faríamos a exposição do assunto e outra que nós abriríamos para perguntas. Dada aí a questão do tempo, nós vamos ter aqui apenas a parte expositiva da aula e nós vamos deixar aberto para os irmãos, tanto os que estão aqui como os que estão nos acompanhando, para colocar as suas dúvidas aí no grupo, tá bom? Visto que nós só temos uma hora de aula, menos de uma hora de aula agora, tá bom? Então nós vamos começar a nossa aula, que hoje é a aula de introdução à antropologia. E eu quero começar com a leitura de um texto bíblico em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículos 26 e 27. Gênesis 1, versos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Muito bem. Esse texto bíblico é um texto fundamental para o entendimento da nossa disciplina. A disciplina de hoje, como eu já disse aos irmãos, é uma disciplina de introdução à antropologia. Essa disciplina ela tem como propósito, como objetivo, trazer um panorama geral da disciplina. E em outros momentos do curso, nós veremos essa disciplina de forma separada, com relação às suas diversas áreas. Hoje, o nosso objetivo é trazer uma introdução geral ao estudo da antropologia. Então, o nosso assunto ele não tem um cunho propriamente bíblico, no sentido nós vamos tratar da antropologia apenas à luz da Bíblia ou à luz da teologia, mas tratar dela dentro do sentido mais geral, tá bom? Mas nós lemos o texto de Gênesis 1, versos 26 a 28, porque, como já disse, é um texto fundamental para a nossa profissão de fé. Nosso curso ele não é um curso apenas em nível superior, de graduação, mas ele é, sobretudo, um curso confessional. Então, embora a gente vá tratar aqui das diversas correntes, com relação a este assunto e aos outros assuntos também, mas a nossa palavra final é a palavra da Bíblia, e como é um curso confessional, o nosso padrão de medida, o nosso aferidor de medida do que diz respeito a documento é a nossa confissão de fé, que é onde estão aí sistematizadas todas as doutrinas que nós professamos, cremos, professamos e ensinamos, como diz a nossa confissão de fé, que é a confissão de fé das Assembleias de Deus. Então, embora a gente vá tratar deste assunto e de outros assuntos, apresentando as diversas correntes, mas o nosso objetivo é direcionar tudo isso para dentro da confessionalidade. Bom? Então, a antropologia, acredito que todos já devem ter algum tipo de familiaridade com o conceito, é o estudo do homem. O estudo do homem, formado aí pelos dois termos que compõem aí o nome da disciplina, que é o termo antropos, que é uma referência ao homem, e o termo logia, que significa estudo, tratado, discurso, etc. Então, a antropologia é o estudo do homem. Esse é o conceito básico, o conceito básico de antropologia.
Dentro do estudo da antropologia, dentro do desenvolvimento do estudo, aí nós vamos ter diversas áreas em que nós teremos estudos concentrados de antropologia. Aí nós temos a antropologia como ciência, nós temos a antropologia filosófica, nós temos a antropologia teológica e a antropologia propriamente bíblica, né? Propriamente bíblica. Então, esses ramos da antropologia, eles encontram o seu desenvolvimento aí ao longo de todo o curso de teologia que os irmãos estão cursando. Então, eu quero começar apresentando a vocês o que cada uma dessas correntes, cada uma dessas vertentes da antropologia aborda, tá bom? Eu não sei se os irmãos já tiveram acesso ao material didático, já? Apostila? Não, ainda não. Mas nós vamos estar compartilhando depois o resumo, né, que eu fiz. Eu fiz um breve resumo do material e depois, com certeza, vocês terão acesso ao material da disciplina até para estudarem e responderem às atividades, tá bom? Então, o primeiro ramo da antropologia que a nossa disciplina aborda é a antropologia como ciência. A antropologia como ciência. Quando nós falamos da antropologia como ciência, nós estamos nos referindo à área dos estudos concentrados em antropologia que analisa o homem na sua dimensão biológica, social e cultural. Então, a área da antropologia, o estudo concentrado da antropologia como ciência, ela tem o propósito de analisar o homem como um ser biológico, social e cultural. Essa é a primeira abordagem da antropologia, a antropologia como ciência. Quando nós falamos da antropologia como ciência, que estuda o homem dentro desses aspectos biológico, social e cultural, a gente precisa lembrar que esse estudo ele pode ou não ter pressupostos cristãos. Então, quando a antropologia é estudada de modo científico, analisando o homem dentro desses viés biológico, social e cultural, ela pode ter pressupostos cristãos ou não cristãos. Então, a depender do pressuposto que fundamenta o estudo da antropologia como ciência, as conclusões serão diferentes. Então, se o pressuposto do estudo da antropologia como ciência é um pressuposto naturalista, logo as conclusões serão naturalistas. Logo, as conclusões serão de que o homem é simplesmente um acidente biológico, e não necessariamente algo que foi criado, alguém que foi criado de modo intencional pelo próprio Deus. Então, a depender do pressuposto, as conclusões serão diferentes. Isso, é claro, não apenas com respeito ao estudo da antropologia, né? Qualquer área do conhecimento, dependendo do pressuposto sobre o qual está erguido o estudo, a conclusão será diferente. Se o pressuposto não é cristão, não é bíblico, então as conclusões serão diferentes, né, a depender do caminho que esse estudo toma. Então, em primeiro lugar, a antropologia como ciência. Uma outra abordagem da antropologia é a antropologia filosófica. Antropologia filosófica. E quando nós falamos da antropologia filosófica, nós estamos falando do ramo da filosofia que estuda o ser humano em sua totalidade, buscando responder à pergunta fundamental: o que é o homem? O que é o homem? Então, a antropologia, estudada pelo viés filosófico, ela investiga o homem no sentido da sua existência, consciência, liberdade e moralidade. Então, perceba, que diferente da antropologia como ciência, que analisa o homem como um ser biológico, social e cultural, a antropologia filosófica aborda no sentido da sua existência, consciência, liberdade, moralidade, procurando responder uma pergunta básica, uma pergunta fundamental. Então, a filosofia ou a antropologia, pelo viés filosófico,
ela procura responder a essa pergunta. Um terceiro ramo, um terceiro viés do estudo da antropologia é a antropologia teológica. É a antropologia teológica. E nós veremos, na sequência, que há antropologia bíblica também. E, para muita gente, isso pode, talvez, parecer uma contradição. Ora, se é teológica, então quer dizer que ela não é bíblica? Quando nós falamos em antropologia bíblica, nós estamos dizendo, então, que a antropologia teológica ela não é bíblica? Não é isso. Quando nós falamos em antropologia teológica, nós estamos falando daquela área da teologia sistemática, que o conceito básico, né, de teologia sistemática, ela procura sistematizar as doutrinas cristãs. Então, imagine uma prateleira, né? E essa prateleira ela é formada por diversos compartimentos. Cada compartimento desses reservado para um grupo de livros, por exemplo. Então, o que a teologia sistemática faz? Ela pega a Bíblia como um todo e ela organiza todas as doutrinas em seu devido compartimento. Então, ela pega todo o conteúdo da Escritura com a prateleira já montada, né, e ela vai simplesmente preenchendo a prateleira de acordo com aquele assunto. Então, a antropologia teológica não é que ela não seja bíblica. A diferença da antropologia bíblica, como veremos, é que na antropologia teológica você já vai para a Bíblia com um sistema montado. Você já vai com um sistema montado. O que você vai fazer? Preencher cada compartimento, né? Partindo aqui da ilustração que eu usei, você já vai com a prateleira montada. E você vai simplesmente colocando cada item no seu devido lugar. Então, como é constituído o homem? Você vai lá e coloca cada item no seu devido lugar. É claro, extraindo tudo isso teológico, ela tem o propósito de estudar, ou de sistematizar, melhor dizendo, tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito ao homem. Né? Redenção, tudo isso. Então, ela sistematiza o conteúdo da Bíblia acerca do ser humano, acerca do homem. Então, a antropologia teológica ela tem esse propósito. E aí nós temos um quarto, uma outra área, que é a antropologia propriamente bíblica. E aí tem uma leve diferença da antropologia teológica. Eu lembro pegamos e nós vamos nos itens da Sagrada Escritura. O ser assunto em Gênesis. Aí nós teríamos uma antropologia bíblica em Gênesis. Como o homem é apresentado em Êxodo e assim por diante. Se pegarmos as divisões, não é, clássicas que nós usamos aí, nós teríamos uma antropologia bíblica do Pentateuco. Como o homem é apresentado nos livros históricos, aí teríamos uma antropologia bíblica dos livros históricos, teológica. Para a antropologia bíblica, padrões, ela já tem o esqueleto pronto, o esboço pronto, e você vai apenas preencher, sem necessariamente obedecer uma ordem contextual, o estudo do contexto imediato, remoto, histórico, cultural do texto que você está citando. E aqui eu abro um parêntese, e aí está o perigo de, às vezes, né, nós abordarmos os assuntos bíblicos apenas de forma teológica, usando esses pressupostos, né?
aliás, usando essas categorias que nós já trazemos de fora. Qual o perigo de nós, às vezes, colocarmos um texto bíblico, ou citarmos um texto bíblico, tirando aquele texto do contexto, porque aquele texto parece dar base ao que nós estamos dizendo. E aqui, para exemplificar, visto que nós estamos estudando a doutrina do homem, para exemplificar, você tem lá em Eclesiastes, por exemplo, você tem lá Salomão falando sobre a vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol. E aí você vê ele tratando sobre, colocando como que se a vida do ser humano, no que diz respeito à sua morte, fosse igual a de qualquer ser humano. E aí a pessoa pega e aí entende a partir disso, por uma leitura sistemática, que o homem, quando morre, então a sua alma dorme completamente, ele não tem nenhum tipo de consciência pós-morte, que é o texto, inclusive os textos que são usados pelos adventistas para fundamentar o seu entendimento do sono da alma, né? Inclusive eles usam muito o livro de Eclesiastes. Mas por que isso acontece? Exatamente por uma leitura sistemática do texto, e não uma leitura bíblica de acordo com o próprio desenvolvimento da revelação, estudando cada texto dentro do seu contexto. E ali, é claro, o livro de Eclesiastes, qual é o contexto imediato do livro de Eclesiastes? A vida debaixo do sol. Então é disso que Salomão está falando. Quando ele fala de não ter consciência, de não ter entendimento, ele não está relacionando isso à vida após a morte, no sentido do estado do homem depois que ele morre, mas das suas relações com aqueles que ainda continuam vivos, onde? Debaixo do sol. Então, por isso que nós precisamos não apenas ter uma leitura teológica de qualquer assunto da teologia, mas nós precisamos ter uma leitura também bíblica, no sentido não de que a teologia sistemática não seja bíblica, mas que nós precisamos estudar os assuntos dentro do próprio contexto em que esses textos estão inseridos, estudando eles dentro do desenvolvimento da revelação. Então, a antropologia bíblica, que eu já falei dela, ao falar da sistemática, aliás, da teológica, ela trata o ser humano exatamente dessa forma. Ela estuda o ser humano conforme ele é apresentado ao longo das Escrituras, ao longo da palavra de Deus. Ou seja, ela pega essa área, ela pega todo o conteúdo da Escritura, da Bíblia, e ela vai estudando isso a partir da própria revelação. Ou seja, ela não vai para a Bíblia com categorias montadas. Ela extrai as categorias do próprio texto sagrado. Entendeu? E aí o que ela vai estudar em Gênesis? Aquilo que Gênesis apresenta sobre o ser humano. O que ela vai estudar sobre o homem lá no livro de Números, por exemplo? Aquilo que a Bíblia apresenta sobre o homem no livro de Números. Então essa é a diferença sutil aí entre antropologia bíblica e antropologia teológica. Sim, senhor. Bom, o que eu aconselho, tratando aqui agora de forma mais geral, não apenas a antropologia apenas em si. Então, o que eu aconselho? Quando você vai fazer um estudo em teologia bíblica, você precisa fugir à tentação de usar as categorias já formadas.
Então, por exemplo, para citar aqui o exemplo que o senhor citou de Romanos, né? Então, eu vou fazer um estudo acerca do pecado em Romanos. Exemplo, né? Que é um assunto amplamente tratado por Paulo em Romanos. Eu vou fazer um estudo acerca do pecado na carta de Paulo aos Romanos. Então, eu preciso fugir dessa tentação, né, de usar as categorias já formadas. Aí eu vou, por exemplo, ao capítulo 1. Né? Se eu fosse estudar isso de forma sistemática, né? Aí eu já colocaria